Transferência de municípios dentro do Mais Médicos. Isso aí, ó, é plenamente possível e é nesse vídeo que você vai descobrir o porquê. E antes de te explicar o porquê, vamos colocar uma situação hipotética em prática. Vamos supor que o Dr. João, ele quando foi se inscrever no Mais Médicos, escolheu o município de Trindade e o de Senador Canedo. Aqui em Trindade, ele foi chamado para ocupar a vaga. Então, o Dr. João, ele está em Trindade. Passados alguns meses, por algum motivo, seja ele qual for, o Dr. João, ele quer sair de Trindade para Santa Maria da Vitória, uma cidade lá no interior da Bahia. Só que essa vontade de se transferir de um município para o outro, ela não vai ser tão fácil, porque na lei do Mais Médicos não tem nada falando sobre possibilidade de transferência nesse cenário. Ô Cairo, mas se não tem na lei do Mais Médicos uma regra específica sobre transferência, por que você mencionou no início que a transferência ela é plenamente possível? Porque nós podemos nos apegar e usar como fundamentação uma outra lei e várias outras normas, como, por exemplo, a Lei 8.112, que vai dizer que essa possibilidade de remoção de um lugar para o outro, de uma transferência, ela pode ser possível na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas. Então, fora o motivo de saúde do médico, algum motivo familiar, de casamento, de trabalho, de estudos, enfim, a existência de uma vaga desocupada no município para o qual o médico quer se transferir, por si só, já pode justificar essa transferência. Justamente porque a Lei 8.112, ela diz que essa transferência ela é possível na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas. Deixa eu exemplificar. O Dr. João, ele está ocupando a vaga de Trindade, certo? Aqui em Santa Maria da Vitória tem uma vaga desocupada e ele quer se transferir para cá. Só que se o Dr. João ele sai de Trindade para Santa Maria da Vitória, essa vaga em tese ficaria desocupada, certo? Se essa vaga fica desocupada, o objetivo que justifica a criação da lei do Mais Médicos, o objetivo não vai ser alcançado. Por quê? Porque essa vaga aqui ela vai ficar totalmente ociosa. Porém, a Lei 8.112, ela menciona na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas. Então aqui tinha uma vaga só em Trindade, e essa vaga foi ocupada pelo Dr. João. Só que existe um número de interessados maior, que é geralmente aquele médico que fica ali naquela lista de espera, aguardando a sorte de ser chamado. Então se aqui existe uma vaga desocupada, e o Dr. João quer se transferir para cá, essa transferência ajuda no objetivo da lei. Sempre que uma lei é criada, obviamente, pelo poder público, o poder público ele fica vinculado ao objetivo que justifica a criação da lei. Então, se a lei nasceu, mas não está cumprindo o seu objetivo, essa lei, na verdade, ela não pode mais prosperar. Mas a partir do momento que o Dr. João ele se transfere para uma vaga desocupada em Santa Maria da Vitória, ele ajuda no objetivo, no alcance do objetivo que justifica a criação da lei, que é qual? Recrutar médicos para locais que não têm atendimento médico. E essa vaga que foi desocupada pelo Dr. João em razão da transferência, existem, por exemplo, outros 3 interessados. Então a administração pública pode e deve, porque é isso que a lei determina, recrutar o próximo interessado da fila para poder ocupar essa vaga que ficou temporariamente ociosa em razão da transferência do Dr. João. Ô Cairo, mas para mim não é suficiente ter apenas essa lei fundamentando o pedido de transferência. Lembrando, pessoal, que essa lei ela também possibilita a transferência por questão de motivo de saúde, questão familiar, distanciamento e por aí vai, ok? Mas veja só, nem essa lei e nem a lei do Mais Médicos, ela traz uma lista completa dizendo exatamente todos os tipos de situação que justificam uma transferência. Sabe por quê? Porque veio uma portaria específica do Mais Médicos dizer o seguinte: compete à coordenação do projeto Mais Médicos o seguinte: remanejar os médicos participantes para outros municípios. Na hipótese de exclusão de município do projeto, essa parte é importante, ou, a seu critério, em situações excepcionais devidamente fundamentadas. Então perceba que foi criada uma portaria específica pelo Ministério da Saúde, dizendo que em situações excepcionais devidamente fundamentadas, essa transferência ela é absolutamente possível. E muito mais que isso, existe uma resolução. Então falamos agora de uma portaria do Ministério da Saúde, e existe também uma resolução, que ela é da metade, ali do mês de abril de 2024, mencionando o seguinte: que, para fins do disposto nesta resolução, consideram-se como hipóteses de movimentação de profissionais. Olha aqui, ó, o item 3.
remanejamento, que é uma movimentação do profissional como medida de exceção para outro município. Mas essa resolução ela não traz quais são essas medidas de exceção que justifica o remanejamento de um médico de Trindade para Santa Maria da Vitória, por exemplo. Então, se existe uma vaga desocupada, já é um motivo plausível para poder justificar essa transferência. Se existe um casamento, se é para que o médico acompanhe o seu cônjuge numa transferência de trabalho desse cônjuge, se é uma questão de doença do próprio médico, até mesmo de saúde mental, mas condições de trabalho aqui no município, por exemplo, de Trindade também justifica a transferência, enfim. Então, nem a portaria, nem a resolução e nem a lei do servidor público, que nesse caso é aplicada de forma analógica, elas fazem questão de listar situações que justifiquem uma transferência. Então você, doutor, se sabe que no município de destino tem uma vaga desocupada, isso aí já pode por si só fundamentar a sua transferência. Mas se você também tem um justo motivo, como questão familiar, acadêmica, de trabalho, de saúde, a da saúde sua ou de algum familiar, isso também pode justificar a sua transferência. E por último, compartilhar com vocês aqui só um trecho de uma decisão judicial. Olha aqui o que o desembargador mencionou. Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de assegurar ao agravante o direito de remanejamento de sua função de médico do programa Mais Médicos para o município de Jaboatão dos Guararapes ou outro município próximo a Recife. Então é isso, doutor ou doutora. Se você busca se transferir, não fique pensando que você vai conseguir essa transferência depois, sendo que você já tem essa possibilidade de conseguir essa transferência agora. O nosso escritório é especialista, pode esclarecer todas as suas dúvidas e você pode entrar em contato, caso assim você desejar. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.